verdade versus mentira, ou melhor dizendo, fato versus fake. É o que traz hoje Tarzan Leão em Contexto. Olá, tudo bem com você? A mente humana, a forma como ela funciona, como se articula, é algo que sempre me fascinou. Eu poderia muito bem até ter feito psicologia para me aprofundar muito mais no funcionamento da mente humana, mas eu me encaminhei inicialmente para a filosofia, que também pensa o ser humano como um todo, não só a mente. Então é muito interessante. É interessante, por exemplo, a gente perceber que as pessoas têm muito mais propensão a acreditar no fantasioso, no fantástico, na mentira, do que na verdade mesma. Porque a verdade nua e crua, ela sempre assusta e aí não dá muita oportunidade de você criar um discurso bonito, bem articulado para fundamentar. A verdade é simplesmente. Então, termina que ela é mais difícil para as pessoas aceitarem. Não que as pessoas não identifiquem a verdade, elas identificam, mas elas têm mais dificuldade de aceitar a verdade. E aí a gente camufla a verdade. Muitas vezes você não enxerga, por exemplo, o seu cônjuge da maneira exata como ele é. Você fantasia, você cria uma imagem que às vezes não corresponde à realidade. Há quem faça isso, por exemplo, a respeito dos filhos. Está tudo tão claro ali diante dos olhos, mas as pessoas não querem aceitar, porque a verdade é difícil de aceitar justamente por ser a verdade, por ser clara, por ser límpida. A ressurreição, por exemplo, de Jesus Cristo foi muito difícil de ser aceita no início, lá nos princípios do século I, justamente porque não tinha muita explicação, não havia muito o que dizer. O que era que diziam os seus discípulos? Bom, nós o vimos morto e depois o vimos ressuscitado. Simples assim. Então, até criaram uma história que o corpo teria sido roubado, porque era muito mais fácil acreditar nessa mentira, que o corpo tinha sido roubado de madrugada por fanáticos, do que acreditar na verdade mesma. A verdade é bem difícil. Muitas vezes nós tendemos a acreditar muito mais na desonestidade dos políticos, por exemplo, do que na honestidade. A gente sempre desconfia um pouco, não é? Ah, não sei não, todo político é ladrão, todo político é desonesto. Não, não é também assim. Há muita gente, como há em todos os setores da sociedade, pessoas honestas e pessoas desonestas. Mas a gente prefere fantasiar do que acreditar que existe gente honesta, que existe gente que é séria em todos os setores, inclusive na política. Então, o fantasioso nos chama muito a atenção justamente por isso. Tem uma historinha que aconteceu numa província da China antiga que é bem interessante. O príncipe de Qi, dessa província, chamou um pintor famoso para que ele fizesse alguns quadros. Aquele pintor fez, e aí, ao terminar, o príncipe perguntou: me fale uma coisa, o que é mais difícil para você pintar? Animais, como por exemplo um cavalo, um gato, ou pintar monstros e fantasmas? Ele disse: bom, é muito mais difícil pintar animais, um cavalo, um leão, um gato, um cachorro, do que pintar um fantasma. E aí o príncipe ficou curioso e disse: mas por quê? Ele disse: porque o gato, o cachorro, o cavalo, eles correspondem exatamente à verdade. Então a minha pintura precisa ser muito exata, muito perfeita, para que as pessoas não vejam nela as minhas limitações. Quanto aos monstros e fantasmas, eu pinto do jeito que eu quiser, porque como ninguém jamais viu um monstro nem um fantasma, é mais fácil acreditar naquilo que eu estou pintando. Este é o grande dilema entre a verdade
e a mentira. Sempre é bom pensar nessas questões. Shalom, que Deus o abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Contexto, toda quinta-feira no Jornal da Cidade pela TV Cultura Paracatu. Oferecimento: Escola Multitec Cursos e Treinamentos. Telefone 3671-5010.